agora gravando nossa segunda aula de gramática nesta terça-feira, 10/11, certo? E nessa segunda aula, eu continuo a conversar com você sobre regência verbal. Nós, no começo do capítulo, havíamos visto regência nominal e agora passamos para a regência verbal, certinho? Então, veja aí comigo assim. Vou compartilhar. Nós paramos lá no seu módulo 4, na página 33, e eu estava falando aqui sobre o termo regente e o termo regido. Quando falamos de regência verbal, o termo regente é um verbo e o termo regido é o complemento desse verbo, que pode ser iniciado por uma preposição ou não. E essa preposição é definida a partir do verbo que está comandando, que é o termo regente. Então, aqui o termo regente é dirigiu e o termo regido, a velha senhora. Certinho? E aí, no quadro verde, transitividade verbal. Caso você não se recorde, coloque aí um asterisco, marque. É importante para compreendermos o fenômeno de regência. Veja aí comigo. A noção de regência verbal está diretamente relacionada à transidade dos verbos. Verbos intransitivos não necessitam de complemento. Verbos transitivos diretos são complementados por objeto direto e não exigem preposição. Então, verbos como morrer, cair, normalmente não precisam de complemento. Ou até mesmo o verbo dormir. Eu dormi bem. O verbo dormir não precisa de um complemento diante dele. São verbos intransitivos. Já os transitivos diretos são complementados por objeto direto e não exigem preposição. Por exemplo, eu comi uma pizza. Uma pizza é complemento aí do verbo comer e não tem preposição. Já os transitivos indiretos pedem o complemento e esse complemento tem que ter uma preposição. Veja só, eu gosto de pizza. Vamos continuar com a pizza aí. E eu gosto mesmo. Neste caso, o verbo gostar pede a preposição de. Então, de pizza é um complemento com preposição. Certinho? E aí, por último, os verbos transitivos diretos e indiretos. São complementados por objeto direto e objeto indireto. São verbos que aceitam dois complementos, um sem e outro com preposição. Por exemplo, informei o fato a todos. Primeiro complemento, o fato, sem preposição. A todos, com a preposição a, é o segundo complemento. Eu ainda, no caso do verbo informar, eu tenho outra possibilidade de regência. Assim, veja só. Eu informei todos do fato. Então, todos passa a ser o objeto direto e do fato com a preposição de objeto indireto. Nós veremos alguns casos especiais, porque regência não tem regra geral. Certinho? Agora, vejam só. As diferenças entre a norma padrão e os usos informais podem ser percebidas na regência de alguns verbos. Por isso, a diferença entre o uso formal e o informal da língua é um dos principais objetivos do estudo da regência. Na página seguinte, você conhecerá a regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão. Então, o que acontece com frequência, certo? Pizza sempre. Você só não coloque uma pizza aí na sua imagem de exibição, viu, Vitor Hugo? Olhem só. Seguinte. Nós já falamos do verbo namorar, que normalmente falamos namorar com alguém e, segundo a gramática, é namorar alguém. O verbo preferir também tem uma diferença do habitual. Segundo a gramática é eu prefiro uma coisa a outra. E quando falamos, costumamos dizer assim: prefiro uma coisa do que
outra. Observem. Então, segundo a gramática, a preposição a ser utilizada é a e não de. E isso é muito frequente. Regências que, na informalidade, utilizamos completamente diferente do que prescreve a gramática. O seu livro traz alguns casos para nós. Nós vamos observar juntos agora. Veja aí. Verbo agradecer. Transitivo direto quando se refere a algo. Agradeceu o presente. Indireto quando se refere a alguém, a uma pessoa. Agradeceu ao amigo. Direto e indireto quando se refere a alguém e a algo ao mesmo tempo. Agradeceu ao amigo o presente. Compreenderam? Então, quando eu agradeço a alguém, preciso da preposição. Quando agradeço algo, sem a preposição. Agradeci o jantar. Agradeci a ela o jantar. O verbo assistir é muito frequente em provas, hein? Verbo assistir. Quando é no sentido de dar assistência, ajudar, auxiliar, não aceita preposição. Veja aí o exemplo. O enfermeiro assistiu o paciente durante todo o dia. Então, deu assistência, ajudou. Quando é no sentido de ver, pede a preposição a. O enfermeiro assistiu ao jogo do Brasil. Então, ele não ajudou no jogo, ele viu, observou o jogo. Chegar. É intransitivo e exige uma preposição quando indica lugar. Gente, quem chega, chega, tá? Então, o que aparece à frente do verbo é um adjunto adverbial de lugar. E esse adjunto adverbial de lugar deve vir com a preposição a. Que horas eles chegam ao show? Então, esse ao show não é complemento do verbo. Fiquem espertos. A mesma coisa acontece com o verbo ir. É transitivo indireto e exige a preposição a. Eles vão ao parque. Você já observou muitas vezes as pessoas dizendo assim: cheguei no shopping, fui no cinema, irei na escola. Na frente dos verbos chegar e ir, costumamos empregar a preposição em, certo? Só que a gramática pede a preposição a. Então, fiquem espertos com isso. Vejamos mais alguns casos especiais. Os verbos esquecer e lembrar têm a mesma regência. Veja aí comigo. São transitivos diretos quando não são pronominais, ou seja, não vêm com o pronome junto a eles. Ele esqueceu a chave. Desculpe, pessoal. Então, ele esqueceu a chave. Ali não tem o pronome junto do verbo esquecer. Então, eu não coloco preposição ali no complemento. Agora, quando é esquecer-se, esqueci-me, certo? Lembrei-me, lembrar-se, eu preciso da preposição de. Ela se esqueceu do compromisso. Ela se esqueceu do compromisso com a preposição de, porque tem o pronome. Ela esqueceu o compromisso sem a preposição, porque não tem o pronome. O verbo preferir, eu já indiquei para vocês, certo? Que o verbo preferir pede a preposição a. Eu prefiro uma coisa a outra, e não do que. Prefiro basquete a futebol. Prefiro pizza a hambúrguer. Prefiro doce a salgado. Certo? Não estou conseguindo. Algumas coisas travaram por aqui. Esperem. Pronome oblíquo. Quem perguntou aí, ó. Me, mim, comigo,
te contigo, se consigo, nos conosco, vos convosco, o a, os as, lhes. Esses são os pronomes oblíquos. Eles representam as pessoas do discurso e geralmente surgem ali junto do verbo. Às vezes funcionando como complemento do verbo, outras indicando voz passiva, sujeito indeterminado ou voz reflexiva. Neste caso aqui, que nós falamos do verbo esquecer, do verbo lembrar, o pronome oblíquo aqui é o se, certo? Desse jeito, resolveu aí sua dúvida? Ou a dúvida permanece? Tentando abrir o chat. Não consigo. Resolveu? Que ótimo. Então vamos continuar lá com os próximos casos. Então, o verbo preferir, prefiro uma coisa a outra. O verbo querer depende do significado. É transitivo direto quando expressa a ideia de desejar. Flávia quer uma lapiseira. Flávia deseja uma lapiseira. Não tem preposição. Quando for no sentido de amar, de ter afeto por alguém ou por algo, aí sim eu preciso tomar cuidado, porque vai pedir a preposição. Queria muito bem aos pais. Ela queria aos avós. Então, no sentido de querer bem, de ter afeto por alguém. Certinho? Quanto a esses verbos que eu apresentei aí, surgiu alguma dúvida? Até sugiro o seguinte: voltem por essa página, deem mais uma olhadinha nela, passem os olhos, confiram aí o que está nela, como acontece. E aí, surgiram perguntas? Daniel, Isadora, Maria Eduarda, Wace, tudo ok? Estou esperando, Vitor Hugo. Vocês podem olhar mais um pouquinho essa página que aí está. Aguardando, tranquilo. E aí? Sim, na hora. Vamos olhar essa situação aí do pronome oblíquo de novo. Vou abrir aqui o quadro branco. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos revisar, sim. Pronomes pessoais, certo? Pronomes pessoais são pronomes que representam as pessoas do discurso. Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. Terceira, do que se fala.
certo? E aí, vocês começam a recordar comigo esses pronomes. Deixa eu só dar um enter aqui, ficou melhor. O que acontece? Esses pronomes pessoais, eles são de duas categorias. Eles podem ser pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. Primeiro, os pronomes pessoais do caso reto. Caso reto. Vocês vão recordar com maior facilidade. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E em várias regiões do Brasil, o você passou a representar a segunda pessoa do discurso. Caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, os, as, lhe, lhes, nos, conosco, vos, convosco. Acho que eu coloquei todos aí, certo? Então, aqui você tem os pronomes do caso oblíquo. Então, observe aí comigo. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. E eles representam as pessoas do discurso. Aí, o que acontece? Os pronomes pessoais do caso reto normalmente desempenham função de sujeito numa oração. Eu bebi água. Eu, certo? Representando a função de sujeito. Os de caso oblíquo representam a função de objeto. Então, quando eu digo eu bebi água, o eu está ali representando o sujeito. Agora eu digo assim, eu a bebi. Este a é um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Que representa o complemento do verbo beber. Bebi o quê? A. Esse a representa a palavra água. Lá no nosso estudo de regência, quando falou do verbo lembrar e esquecer, o que acontece? Eu volto sim, pode ficar tranquilo. O que acontece? Eu posso dizer assim, eu esqueci os documentos, certo? Aí não tem preposição. Mas o verbo esquecer tem uma forma pronominal, em que eu posso escrever assim, eu me esqueci. Colocar o pronome oblíquo junto com o verbo. Quando aparece o pronome oblíquo, eu tenho que colocar preposição. Eu me esqueci dos documentos. Era sobre isso que estávamos falando lá na explicação sobre regência, certo? Eu vou voltar na tela anterior para quem quiser anotar. Está aí a explicação sobre os pronomes oblíquos. E aí? Sim, agora seguindo para os exemplos. Nos exemplos, nós podemos até marcar aqui os pronomes oblíquos. Lembrando que pronome oblíquo não exerce função de sujeito do verbo.
E os demais, mais dúvidas sobre o que nós vimos hoje? Sobre a regência verbal, sobre esses verbos? Mais alguma pergunta? Volto sim, Ana Clara. Dos, não. Dos é a preposição de, mas o artigo os. Enquanto a Ana Clara está anotando aqui, eu vou explicar aqui, ó. Dos, de, preposição, mais o artigo os, o artigo definido os, certo? A mesma coisa aconteceria com das. De, preposição, mais o artigo as. Essa situação aí do dos ficou clara? Então tá bem. Pessoal, mais perguntas? Eu sei que esse conteúdo ele traz dúvidas. E essa situação de não termos uma regra geral é complicada. Então vamos fazer mais um exercício? Veja aqui. Leia a sinopse do livro A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. A ficção científica independente que está conquistando o universo. Você nem imagina os mistérios que existem do outro lado do universo. Se tiver coragem de desbravá-los, é melhor se preparar. Esta não será uma jornada rápida e os perigos podem surgir a cada momento, de onde menos se espera. A boa notícia é que você não estará sozinho. Milhares de leitores em todo o mundo já embarcaram nas páginas desta que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Então vejam que estão destacados aí os verbos imagina, embarcaram. Tudo bem? Ao ler a sinopse, o que mais chamou sua atenção em relação ao livro? Alguma coisa aí chamou a atenção de vocês? Essa resposta aqui é pessoal, mas eu gostaria de ouvi-los aí, ou no microfone, ou no chat. O que chamou a atenção de vocês nesse livro? Vocês têm interesse por ficção científica? O que significa isso, Vitor Hugo? Ana Luísa falou que já ouviu falar desse livro. E a Ana Clara? Não chamou atenção essa sinopse, Ana Clara? Entendi, Vitor Hugo. Eu acho que a história deva ser interessante. Eu gosto de ficção científica, mas geralmente a minha opção por ficção científica é no cinema e não na literatura. De que forma essa sinopse instiga o leitor a se interessar pelo livro? Olhem lá. Ele mostra que milhares de pessoas no mundo todo já leram esse livro, certo? Então, de alguma maneira, ele instiga a curiosidade, mostrando que muitas pessoas já leram e gostaram, certo? Então, vou colocar aqui. Instiga a curiosidade ao indicar que muitas pessoas por todo mundo já leram
a obra. Voltando lá. Posso seguir? Indique o termo na sinopse que completa cada forma verbal em destaque. Imagina e embarcaram. Qual é o termo que completa imagina aqui? Imagina o quê? Os mistérios. Perfeito, Ana Clara. Então vamos colocar ali embaixo. Imagina os mistérios. Agora de embarcaram. Embarcaram em quê? Nas páginas. Perfeito. Nas páginas. Então, imaginam os mistérios e embarcaram nas páginas. Preencha a tabela com os verbos em destaque, seguindo as orientações. Verbo que exige complemento com preposição. Qual dos dois pediu preposição? Imagina ou embarcaram? Imagina? Será? Olhem só, qual que é a preposição aqui em os mistérios? Quando você imagina algo. Os não é preposição, os é artigo. O, a, os, as. Esse os aqui não é preposição. Vocês estão confundindo com a explicação que eu dei sobre pronomes agora há pouco, que tinha o pronome a, o, os e as. E de qualquer forma era pronome, certo? Esse os ali é artigo. O verbo que pede preposição é embarcaram, porque o nas é em mais as. Então aqui o verbo que pede complemento com preposição é embarcaram. A preposição exigida é a preposição em, certo? Isso, em mais as. E o complemento sem preposição é as páginas. Porque aí ficou faltando o em que juntou com que eu já coloquei ali perto, certo? Verbo que pede complemento sem preposição, desculpa. Imagina. É o que exige. O imagina é o de cá. Então, completem aí essa tabela. Esse exercício é extremamente importante aí da página 35 para os nossos estudos de hoje, tá? Única coisa é que eu considero que são poucos exercícios. Então, daqui até a semana que vem, eu vou passar alguns exercícios no caderno sobre regência, para que vocês possam treinar um pouco mais, senão a situação vai ficar complicada, certo? E aí, podemos voltar?
Olhem aí no livro de vocês de papel. Então, tá bom. Aí, o que eu quero com vocês? Eu vou retomar esses dois verbos aqui no quadro branco. Então, o que aconteceu ali, pessoal? O verbo imaginar, por exemplo. Imaginamos outros mundos, certo? Embarcaram em um cruzeiro pelo Brasil. Eu vou analisar para vocês esses dois verbos para dar uma reforçada aí na nossa conversa. Primeiro, eu vou marcar os verbos que são termos regentes. Imaginamos, é a forma verbal aqui nessa primeira sentença, e embarcaram é a forma verbal na segunda. Imaginamos e embarcaram. Aí veja só, nós imaginamos o quê? Nós imaginamos algo, alguma coisa, outros mundos. Então, o verbo imaginar, ele pede complemento, mas sem preposição. Essa é a regência dele, o comando dele. Olha, eu preciso de complemento sem preposição. O verbo embarcar pede complemento também. Embarcar em quê? Em um cruzeiro pelo Brasil. Porém, esse complemento é iniciado pela preposição em. E aí eu preciso observar quais preposições são pedidas por cada verbo. Vamos olhar mais algum exemplo comigo? Tem outros que nós estudamos durante a explicação mais cedo. Por exemplo, eles preferiram uma viagem a uma festa. Eu vou dar um espacinho aqui maior entre os termos para que eu possa riscar com maior conforto aqui para vocês enxergarem melhor. Então, de novo, eu vou marcar o verbo que é o termo regente. Eles preferiram. Qual que é o comando de preferir? O verbo preferir aceita dois complementos. Um que é direto. Preferiram o que? Uma viagem. A que? A uma festa. Então, o verbo preferir, ele pede dois complementos diante dele. Um sem preposição, que nesse caso é uma viagem, e um com preposição, a uma festa. Este a aqui é uma preposição, certo? Lembrando que, na informalidade, nós costumamos dizer eles preferiram uma viagem do que uma festa. Só que, segundo a gramática, isso não é possível. Nós preferimos uma coisa a outra, e não do que outra, certo? Então, imaginamos outros mundos. O verbo imaginar não pediu preposição. Embarcaram em um cruzeiro pelo Brasil. Embarcar pede complemento com a preposição em. E o verbo preferir pede dois complementos, um sem e outro com preposição. Pessoal, foi bacana revisar esses três casos aqui. Vocês querem que eu mostre mais algum verbo? E aí, o que vocês me dizem? Para você tá ok, Ana Clara? Mas vamos ver mais dois, pelo menos? Eu acho que dá tempo, Vitor Hugo. Vou colocar aqui outros exemplos. Veja só. Vamos usar um do verbo assistir. Alberto assistiu ao filme hoje. Alberto assistiu o pai doente.
O verbo assistir, dependendo do significado, ele terá uma regência completamente diferente. Assistiu, certo? É o nosso termo regente de novo, estamos falando de regência verbal. Quando assistir significa ver, certo? Pede um complemento com preposição. Só um momento, trocar a cor aqui. Assistiu ao filme, no sentido de ver o filme. Então, aqui eu tenho a preposição a, iniciando o complemento. Assistiu ao filme. Já no segundo caso, observem que ele assistiu o pai. É no sentido de ajudar, de dar assistência. Neste caso, o verbo assistir, quando ele muda de regência, ele também muda de significado. E o verbo assistir ainda tem um terceiro significado, que é pertencer, com a preposição a na frente. Assiste ao consumidor o direito de troca. Pertence ao consumidor o direito de troca, certo? Então, o verbo assistir tem essas regências. Na próxima aula, eu vou reforçar mais um pouco isso aqui com vocês. Hoje, eu vou agendar a tarefa no livro. Tarefa, página 39. Na aula que vem, eu vou passar exercícios no caderno que nós faremos durante a aula e outros que serão tarefa. Certinho? Tranquilo aí para vocês? Até a próxima aula, então, pessoal. Um abraço. Regência nominal eu também passo mais, tá, Vitor Hugo? Pode ficar tranquilo. Estou te acompanhando ali no chat, pode falar. Vou sim, tá? Vou colocar a regência nominal também. Tranquilo. Regência nominal que está lá na primeira metade, lá da página 20, tá? E da 21. Só a parte de gramática, tá? Na minha prova. Até mais.